E se um garoto descalço, com os olhos brilhando apenas esperança, parasse um ricaço no sinal fechado e fizesse a pergunta mais inacreditável de todas? Moço, o senhor me deixa ajudar sua filha a voltar a andar? Mas olha, essa história não é sobre grana, nem sobre milagres. É sobre um instante que transformou tudo. E é tudo verdade, pode acreditar. Era só mais um semáforo fechado numa avenida movimentada no centro de São Paulo. Ricardo Almeida, um homem de fortuna imensa e um silêncio gelado, estava ao volante do seu carrão de luxo. No banco do carona, sua filha de 10 anos, Emília, olhava quieta pela janela, as pernas sem vida, presas à cadeira de rodas. O acidente dela tinha mudado tudo. O sorriso, as gargalhadas, o futuro. E Ricardo, apesar de toda a sua grana, não podia comprar de volta o que tinha sido tirado dela. Enquanto os segundos corriam, uma figura pequena surgiu por entre os carros, sujo, descalço. E com não mais que 11 anos, Léo da Silva caminhou na direção do veículo, as mãos tremendo, esperando mais uma janela se fechar com nojo. Mas, dessa vez, algo o fez parar. Ele não implorou. Não pediu comida. Ele simplesmente olhou para o homem e disse, a voz baixa, mas firme, Moço, o senhor me deixa ajudar sua filha a voltar a andar. Ricardo encarou o menino chocado, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Emília se virou para olhar para Léo. Seus olhos, arregalados de uma esperança frágil, encontraram os dele. E por um momento, só um instantezinho, o mundo inteiro pareceu prender a respiração. Antes da gente mergulhar fundo nessa história, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Histórias assim não aparecem toda hora, viu? Se você acredita em milagres invisíveis, no poder de uma única escolha de mudar tudo, seu lugar é aqui. Não fica só olhando, não. Faz parte de algo que toca o coração da gente. Léo da Silva não tinha casa, nem paz, nem cama. Seu mundo era o asfalto rachado debaixo dos pés e os restos que conseguia catar nas vielas. Mas por trás do rosto sujo de terra e das roupas rasgadas existia algo incomum. Uma sensação profunda, inexplicável, de que ele era destinado a algo maior. Ele não lembrava a última vez que alguém o tinha abraçado. Sua mãe, Carla, tinha sumido na névoa da dependência química quando ele tinha 6 anos. Ela costumava sussurrar no ouvido dele, entre crises de raiva e momentos de apatia. Você tem algo aí dentro, Léo. Algo bom. Ele se agarrava a essas palavras como a uma tábua de salvação, mesmo quando ela se foi. Toda noite, Léo dormia debaixo da mesma ponte enferrujada, segurando firme um caderninho cheio de rabiscos e nomes. Pessoas que ele tinha encontrado, pessoas que estavam sofrendo. Ao lado dos nomes, ele anotava coisas. Dona Cleide, tossindo sangue. Velhinho perto do ponto de ônibus, não enxerga bem. Ele não tinha remédio, nem estudo, mas acreditava que, de alguma forma, podia ajudar. Às vezes, quando ele tocava na mão de alguém, sentia um calor pulsar através dele. Uma vez, um cachorro com a pata machucada lambeu seus dedos e, instantes depois, saiu mancando, mais forte. Coincidência, talvez. Mas Léo sentia algo mais profundo. Ele não entendia, só sabia. A dor o chamava, e algo dentro dele respondia. A maioria das pessoas atravessava a rua quando o via chegando. Ele estava acostumado com olhares de nojo, com rejeição, mas isso nunca o amargurou. Léo não pedia muito, só uma chance de fazer a diferença. Ele sonhava em ser médico um dia, mesmo sem saber escrever metade das palavras. Na imaginação dele, usava um jaleco branco, segurava estetoscópios e dizia para crianças assustadas: vai ficar tudo bem, mas sonhos não enchem barriga, e esperança não te abriga da chuva. Mesmo assim, toda manhã, Léo acordava com o mesmo pensamento: talvez hoje eu ajude alguém que precise de mim. Ele não fazia ideia de que, naquele dia específico, o destino o levaria para o banco do carona de um carro preto, onde uma garotinha de olhar calado esperava por um milagre que ninguém acreditava ser possível. O maior tesouro de Léo não era comida,
nem um cobertor, nem mesmo seu esconderijo secreto de moedas. Era aquele caderno velho e surrado. Para qualquer outra pessoa, pareceria lixo, mas para ele era tudo. Ele o chamava de seu caderno dos concertos. Guardava os nomes daqueles que ele queria ajudar, as coisas que observava, o sofrimento que não conseguia ignorar. Alguns nomes estavam riscados, outros circulados. Cada rabisco era uma promessa silenciosa. Um dia eu vou te deixar melhor. Ele passava os dias zanzando de esquina em viela, observando as pessoas, ouvindo. O mundo o chamava de invisível, mas Léo via mais do que qualquer um percebia. Ele reparava no jeito que uma senhora tossia ao passar pela padaria toda manhã. Notou o homem no banco com olhos amarelados que não se levantava há dias. Esses não eram estranhos para ele, eram histórias esperando para serem curadas. Um dia, enquanto perambulava pelos fundos de um mercadinho, ouviu gemidos baixinhos. Atrás de uma pilha de caixas de papelão, havia um filhote, com a pata torcida de um jeito estranho, os olhos cheios de dor. Léo não hesitou. Ajoelhou-se ao lado da criaturinha, sussurrou algo que só ele podia ouvir e colocou as mãos suavemente sobre a pata dela. Um formigamento percorreu seus dedos. Ele não sabia por que acontecia, só que acontecia. O cachorro parou de chorar. 1 minuto depois levantou-se, cambaleou e então se afastou, abanando o rabo. Léo ficou ali sentado, pasmo. Não porque não acreditasse, mas porque uma parte dele sempre acreditou. Naquela noite, debaixo da ponte, ele apertou o caderno contra o peito e sorriu pela primeira vez em dias. Talvez eu tenha mesmo algo dentro de mim, pensou. Algo de verdade. Ele começou a se ver de forma diferente. Não apenas um moleque de rua, mas alguém com um propósito. Imaginava-se numa clínica, talvez até num hospital. Pessoas de jaleco branco passando. Uma criança chorando e ele se aproximando, calmo e gentil, dizendo: "Não se preocupe, eu posso ajudar." Era um sonho frágil, mas queimava com força. Léo sabia que não seria fácil. Sabia que o mundo não abriria os braços para alguém como ele. Mas pela primeira vez não se sentiu pequeno. Sentiu-se escolhido e prometeu a si mesmo: "Algum dia vou usar o que quer que seja isso para ajudar alguém que realmente precise." Ele não fazia ideia de que esse alguém já estava a caminho. Não demorou muito para a esperança de Léo ser testada. 1 semana depois do momento com o cachorrinho, ele se viu perto da entrada de uma biblioteca pública. Uma senhora, mais velha, frágil, tossia violentamente enquanto tentava subir os degraus. As pessoas passavam por ela indiferentes. Léo observava, o coração disparado. Seus dedos coçavam com aquele puxão familiar. Ajude ela. Ele deu um passo à frente, agarrando seu caderno como um escudo. "Dona?" Ele perguntou baixinho. "Eu posso ajudar. Só me deixe segurar sua mão." Ela olhou para baixo para ele, confusa e assustada com sua aparência. Cabelo sujo, pés descalços, o cheiro da rua agarrado a ele como uma segunda pele. "O que você disse?" Ela grasnou, a mão no peito. "Eu posso fazer a senhora se sentir melhor," ele sussurrou. Eu só preciso tocar na sua mão. Por favor." Um homem por perto ouviu a conversa. Era de meia idade, bem vestido, e não tinha paciência para o que via. "Ei, sai de perto dela!" Ele gritou correndo para lá. Antes que Léo pudesse explicar, o homem o empurrou com força. Léo tropeçou para trás, caindo no chão. Ele estava tentando roubá-la. O homem latiu para uma multidão que crescia. "Esses pivetes são todos iguais, mentirosos nojentos." A mulher, confusa e agora assustada, não disse nada. Ela se virou e entrou na biblioteca sem dizer mais uma palavra. Léo ficou no chão, ralado e humilhado. Seu caderno tinha caído aberto, as páginas esvoaçando ao vento. Alguém o chutou para o lado. Ele não revidou, não chorou, apenas ficou ali sentado, anestesiado. Naquela noite, ele não escreveu nada de novo. Nem sequer abriu seu caderno.
Deitou-se debaixo da ponte, as costelas doendo, a ferroada da rejeição cortando mais fundo que os hematomas. E se eles estiverem certo, pensou. E se eu for só um moleque sujo com ideias bobas e mãos imundas? E se isso, o que quer que eu sinta, for tudo da minha cabeça? A dúvida se instalou. Dias se passaram. Ele parou de observar as pessoas, parou de ter esperança. A luz que tinha começado a crescer dentro dele piscou perigosamente fraca. Ele não conseguia entender. Ele tinha tentado. De verdade. Tudo o que ele queria era ajudar. Era tão errado assim. A cidade não o queria. O mundo não acreditava nele. E lentamente, Léo começou a deixar de acreditar em si mesmo também. Chovia há 3 dias seguidos. Fria, implacável e cruel. Assim como a cidade. Léo não comia há quase 48 horas. Os cantos que ele conhecia já estavam tomados por outros garotos, alguns mais agressivos, mais velhos, defendendo seu território. Eles o afastavam, o chamavam de fraco. Um deles até roubou seu último pedaço de pão. Ele vagava sem rumo, encharcado até os ossos, o caderno pressionado firmemente sob a camisa para mantê-lo seco. Seus dedos estavam rachados, a pele descascando, os lábios azuis. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ao anoitecer, ele se arrastou para baixo de um caminhão de entregas, atrás de uma lanchonete, encolheu-se todo e tremia incontrolavelmente. Sua respiração vinha em golfadas hesitantes. O peito doía, a cabeça girava. Ele estava ficando doente, muito doente. Ninguém notou, ninguém se importou. E pela primeira vez, Léo também não. Talvez eu não devesse ajudar ninguém, talvez eu estivesse apenas destinado a desaparecer. Ele pensou em sua mãe, seus olhos cansados, o jeito como ela costumava acariciar seu cabelo nos dias bons. Você tem algo aí dentro, Léo. Algo bom. Aquilo também tinha sido mentira? Lágrimas se misturaram com a chuva em seu rosto, enquanto ele sussurrava, quase inaudível. Eu só queria fazer algo bom antes de morrer. O mundo permaneceu em silêncio. Mais tarde naquela noite, delirando de febre, ele tropeçou por uma rua lateral e desabou ao lado de uma caçamba de lixo. Não sentia mais as mãos. Seu caderno escorregou de debaixo da camisa, caindo numa poça de lama. As páginas ficaram encharcadas. A tinta escorreu. Nomes desapareceram. Léo não se moveu, deixou acontecer. A única coisa que ele tinha, a única coisa que o fazia sentir que tinha um propósito, estava se dissolvendo na água. Foi quando sentiu uma mão em seu ombro. Ei, filho, tudo bem? Era um homem velho, rosto enrugado, casaco puído, voz gentil. Ele se ajoelhou ao lado de Léo, protegendo-o da chuva com um guarda-chuva quebrado. Léo tentou falar, mas não conseguiu. O homem, seu Francisco, o levantou devagar, murmurando: "Calma, rapaz." Ele levou Léo para um pequeno depósito de manutenção ali perto, iluminado por uma única lâmpada bruxuleante. Havia um catre velho, um aquecedor elétrico e o cheiro de madeira velha e poeira. Seu Francisco o enrolou numa coberta seca, deu-lhe metade de um sanduíche e chá quente. As mãos de Léo tremiam enquanto segurava a xícara. "Você tem um fogo aí dentro," o homem disse baixinho, como se pudesse ver através de Léo. "Mas fogo precisa de abrigo, filho. Você não pode queimar forte se estiver sempre na tempestade." Os lábios de Léo tremeram. "Não tenho mais nada. Até meu caderno se foi." Seu Francisco olhou para ele por um longo momento, depois disse: "Se você consegue tocar o coração das pessoas, não precisa de páginas para provar." Léo adormeceu com aquela frase ecoando em sua mente febril. Na manhã seguinte, ele ainda estava fraco, mas respirava com mais firmeza. Seu Francisco deu-lhe comida para a viagem, deu um tapinha gentil em suas costas e disse: "Alguns de nós estamos destinados a fazer mais do que sobreviver. Você saberá quando for a hora." Léo assentiu lentamente, sem saber se acreditava, mas precisando profundamente acreditar.
Ele partiu sem o caderno, mas com algo ainda mais importante começando a crescer dentro dele novamente. Se esse momento tocou algo aí dentro de você, tira um segundinho para curtir este vídeo e compartilhar suas ideias nos comentários. Sua voz importa aqui. Talvez você já tenha conhecido alguém como o Léo, ou talvez você mesmo já tenha sido ele. Bora conversar. Às vezes, um único comentário é o começo da cura de outra pessoa. As ruas não tinham mudado, mas algo em Léo tinha. Ele andava mais devagar agora, não porque estivesse fraco, mas porque estava ouvindo de novo, sentindo de novo. A tempestade dentro dele tinha se acalmado o suficiente para um lampejo de esperança retornar. Seu caderno se fora, mas os nomes não tinham deixado sua memória. Seus rostos, sua dor, ainda viviam dentro dele. Ele entrou num parque tranquilo uma manhã, o corpo ainda dolorido, mas a mente estranhamente clara. Crianças brincavam por perto, suas risadas como uma melodia que ele não ouvia há muito tempo. Na beira do caminho, um passarinho se debatia no chão, a asa dobrada num ângulo esquisito. Ele se ajoelhou ao lado dele devagar. Ninguém estava olhando. Não havia multidão, nem pressão. Apenas ele, a terra e aquela vida trêmula. Léo estendeu a mão, hesitou, depois pegou o passarinho delicadamente em suas mãos. Ele não rezou, não falou, apenas sentiu. Um calor viajou por seu peito, por seus braços, por seus dedos. O passarinho parou de tremer. Seus olhinhos minúsculos piscaram uma vez. Então ele saltou, bateu as asas e levantou voo. Léo não se moveu. Apenas observou de boca aberta, olhos arregalados. Era real. Ainda real. E desta vez não havia ninguém para zombar dele, ninguém para questionar o que não podiam ver. Apenas silêncio e vento, e uma verdade que ele não podia mais negar. Naquela noite, deitado sob um vão seco perto da velha biblioteca, Léo pensou em sua mãe novamente. A última vez que a viu, ela estava descalça, chapada, os olhos sem foco. Mas ela se ajoelhou ao lado dele, segurou seu rosto e disse com uma clareza incomum: "Você não está aqui só para sobreviver, Léo. Você está aqui para consertar o que os outros não conseguem." Ele não entendeu na época, mas agora significava alguma coisa. Ele não estava destinado a provar a si mesmo, não estava destinado a implorar para que as pessoas acreditassem. Ele só precisava estar disposto a tentar, mesmo que significasse ser rejeitado novamente, mesmo que significasse cair novamente. Na manhã seguinte, Léo estava do lado de fora de um posto de saúde lotado. Ele não entrou. Não precisava. Ele simplesmente esperou, observou, e quando alguém passava mancando ou segurava o peito com dor, ele oferecia o pouco que tinha. Um olhar, uma presença, uma mão. A maioria o ignorou, mas não todos. E toda vez que alguém parava, algo acontecia. Pequeno, sutil, mas real. Léo da Silva não estava mais correndo atrás do seu propósito. Ele o tinha encontrado. Léo não sabia o nome dela, apenas que ela trabalhava no turno da manhã no posto e sempre usava o cabelo escuro preso num coque apertado. Ela tinha olhos gentis e uma voz que nunca se alterava, mesmo quando a sala de espera estava cheia de barulho e estresse. Ela o notou no terceiro dia. Ele estava sentado na calçada, em frente ao posto de novo, segurando a mão de um menino que tossia, cuja mãe preenchia formulários freneticamente. Léo tinha simplesmente colocado a mão no ombro do menino, quietinho, sem dizer uma palavra. A tosse do menino diminuiu, depois parou. A enfermeira Ana Paula estava na porta, observando. Mais tarde, naquela tarde, quando Léo voltou sem intenção de entrar, ela o chamou. "Ei, garoto, vem cá!" Ele gelou, esperando que o mandassem embora. Mas o tom dela era gentil. "Qual seu nome?" "Léo, você tem vindo bastante por aqui. Anda ajudando as pessoas?" Ele hesitou, sem saber o que dizer. Eu sinto quando elas estão sofrendo. Eu tento fazer parar." A enfermeira Ana Paula não riu, não franziu a testa. Ela apenas assentiu lentamente. Depois, abriu a porta lateral.
Pode sentar no corredor, só não atrapalha. Aquele corredor se tornou seu novo mundo. Ele sentava quietinho, despercebido pela maioria, mas presente. As pessoas passavam por ele, mancando, chorando, segurando o estômago. Léo não interferia, a menos que alguém olhasse diretamente para ele, a menos que parecessem realmente abertos. Uma menina com crise de asma, um homem com dor nas juntas, um bebê com cólica. Ele nunca afirmou que os curava, mas às vezes eles sorriam depois que ele tocava suas mãos. Às vezes a dor deles diminuía, às vezes parava. A enfermeira Ana Paula começou a trazer comida para ele. Um sanduíche aqui, um suco de caixinha ali. Ela nunca fazia muitas perguntas, mas começou a ficar de olho nele, até lhe deu uma camisa limpa uma manhã, sem dizer uma palavra. Pela primeira vez em anos, Léo sentiu que pertencia a algum lugar. Ele não dormia do lado de fora do posto, não queria abusar da hospitalidade, mas toda manhã ele voltava, sentava em seu canto, ouvia, observava, ajudava. O posto se tornou um santuário, não apenas por causa da enfermeira Ana Paula, mas porque Léo finalmente podia fazer o que sempre acreditou que podia. Ele ainda era invisível para a maioria, mas não para todos. E isso era o suficiente, porque Léo não estava procurando um palco. Estava procurando alguém que precisasse dele. Nem todo mundo o recebia bem. O doutor Estevão Mendes, um dos médicos mais experientes do posto, não tinha paciência com gente da rua, especialmente os que ficavam sentados em silêncio nos corredores, observando os pacientes com olhos grandes e curiosos. Ele confrontou a enfermeira Ana Paula uma tarde, o tom ríspido e frio. Por que tem um moleque de rua sentado do lado de fora dos consultórios? Isso aqui não é abrigo. A enfermeira Ana Paula, calma como sempre, respondeu. Ele não está fazendo mal a ninguém. Ajudou mais do que o senhor imagina. O doutor Mendes desdenhou. Placebo, coincidência, seja o que for, não o quero aqui. É um risco. Léo ouviu. As palavras doeram mais do que ele esperava. Por um momento pensou em não voltar mais. Mas naquela noite, enquanto estava encolhido atrás de uma livraria, lembrou-se das palavras do seu Francisco. Alguns de nós estamos destinados a fazer mais do que sobreviver. Então, ele voltou na manhã seguinte. A enfermeira Ana Paula não disse nada, mas quando passou por ele, entregou-lhe um pequeno pacote de biscoitos. Era o jeito silencioso dela de dizer: "Você ainda é bem-vindo." Naquele mesmo dia, Léo a viu. A menina na cadeira de rodas, Emília Almeida. Ela não estava no posto. Estava na calçada, esperando ao lado de um carro preto e elegante. Léo reconheceu o homem ao lado dela imediatamente. Era Ricardo Almeida, o famoso empresário do ramo imobiliário. Ele tinha visto o rosto dele num outdoor uma vez. Léo congelou. Emília parecia cansada. Não fisicamente, mas emocionalmente. Suas mãos repousavam no colo, imóveis. Seus olhos vagavam, mas nunca focavam. Algo puxou Léo para frente. Ele se aproximou com cautela, o coração disparado, sem saber o que dizer, sem saber se deveria. Mas quando chegou perto deles, ela se virou e encontrou o olhar dele. E algo passou entre eles, sem palavras, apenas reconhecimento. Não um do outro, mas da dor, da imobilidade, da espera. Então, instintivamente, Léo sussurrou: "Moço, o senhor me deixa ajudar sua filha a voltar a andar?" Ricardo se virou bruscamente assustado. Seu primeiro instinto foi empurrar o garoto para longe. Mas Emília colocou a mão sobre a de seu pai. "Por favor," ela disse baixinho, "deixa ele." Ricardo hesitou, dividido entre a descrença e a vozinha em seu coração que vinha implorando por um milagre desde o acidente. Léo ficou em silêncio, as mãos ao lado do corpo, os olhos firmes. Ele não estava vendendo nada, não estava prometendo nada, estava apenas oferecendo. E pela primeira vez em sua vida, alguém que tinha tudo estava prestes a lhe dar uma chance. Ricardo hesitou.
a mão pairando protetoramente perto do ombro de Emília. Ele estudou Léo, esse garoto magro de bochechas encovadas e determinação descalça, procurando por um sinal de logro. Mas Léo não se encolheu, não se mexeu, simplesmente esperou, os olhos fixos em Emília, como se tivesse todo o tempo do mundo. Finalmente, Ricardo se afastou. Emília olhou para Léo, a voz pouco acima de um sussurro. Você pode mesmo me ajudar? Não sei. Léo respondeu honestamente. Mas quero tentar. Ela assentiu, e Léo se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas dela. Ele não a tocou de imediato. Fechou os olhos primeiro, não para rezar, mas para ouvir, para sentir aquela estranha e quente atração lá no fundo que sempre guiava suas mãos quando as palavras não eram suficientes. Então, gentilmente, ele colocou as palmas das mãos sobre os joelhos dela. Por um momento, nada aconteceu. O barulho da rua zumbia ao redor deles. Carros passando, buzinas, gente murmurando. Ricardo se mexeu desconfortavelmente, o arrependimento já se formando por trás de seus olhos cansados. E então, Emília inspirou bruscamente. Pai! Ricardo se inclinou. O que foi? Eu sinto alguma coisa. Quente, como dentro das minhas pernas. É estranho. Seus dedos se mexeram. Léo não se moveu. Seus olhos ainda estavam fechados. O rosto calmo, quase pacífico. A voz de Emília se elevou, tremendo com algo que soava perigosamente como esperança. Consigo sentir meus dedos do pé. Eu não sentia meus dedos do pé desde o acidente. Uma mulher por perto engasgou. Ricardo olhava incrédulo enquanto Emília colocava as mãos nos braços da cadeira de rodas. Ela empurrou devagar, desajeitadamente. A cadeira rangeu. Então, ela se levantou. Bamba, tremendo, mas de pé. O ar ao redor deles mudou. Era como se tudo o mais na rua tivesse se calado. Celulares se ergueram no ar, gravando. Um grupo de adolescentes parou no meio do caminho. Uma barista dentro do café deixou cair sua bandeja. Emília deu um passo, depois outro. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ricardo, imparáveis, descontroladas. Ele cobriu a boca com as duas mãos e caiu de joelhos ao lado dela. Meu Deus, Emília! Ela olhou para ele, sorrindo pela primeira vez em meses. Estou de pé, papai. Estou mesmo de pé. Léo recuou lentamente, os olhos arregalados, não de orgulho, mas de admiração. Ele não esperava por isso. Não assim. Ricardo se virou para ele, ainda chorando, ainda desorientado. Como, quem é você? Não sei, disse Léo. Só alguém que quer que as pessoas parem de sofrer. E então assim, ele se virou e foi embora. A multidão começou a se reunir em torno de Emília e Ricardo, todos querendo saber o que tinha acontecido, quem era o garoto. Mas Léo não ficou para explicar. Ele não precisava de aplausos. Não queria reconhecimento, só queria ajudar. De volta à calçada, na esquina, ele parou para uma última olhada. Emília estava de pé, os braços em volta do pescoço do pai. As pessoas filmavam, choravam, aplaudiam. Mas Léo sorriu, não por eles, por ela. Ela estava de pé, e pela primeira vez em sua vida, ele sabia exatamente quem era. Os vídeos se espalharam pela internet como fogo em palha seca. Garoto de rua cura menina paralisada na rua. Milagre ou mistério? O menino com mãos que curam. O nome de Ricardo Almeida aparecia em todas as manchetes, mas ele recusava entrevistas. Não estava interessado em fama. Não desta vez. O que importava para ele não era o que o mundo pensava. Era o que ele tinha visto com os próprios olhos. Mas Léo tinha sumido. Ele tinha desaparecido na cidade, tão silenciosamente quanto aparecera. Ninguém sabia seu sobrenome. Ninguém sabia onde ele dormia. Ricardo contratou detetives particulares não para expô-lo, mas para agradecê-lo, para ajudá-lo, para lhe dar algo em troca. Nas semanas que se seguiram, Ricardo começou a mudar. Começou a visitar abrigos,
lugares pelos quais passara a vida inteira sem pensar duas vezes. Fez doações, sim, mas mais do que isso, ouviu. Aprendeu nomes, apertou mãos, chorou às vezes. Até criou uma fundação com o nome de sua filha, o Projeto Emília, focado em ajudar crianças em extrema pobreza com necessidades médicas e apoio. Mas mais do que recursos, tratava-se de dignidade, de esperança. Ele não dizia isso publicamente, mas cada escolha que fazia era guiada por uma presença invisível. O garoto que não tinha nada e lhe deu tudo. Levou quase 2 anos. 2 anos procurando, fazendo perguntas, seguindo as pistas mais tênues. E então, um dia, Ricardo o encontrou. Léo tinha 17 anos agora, mais alto, ainda magro, mas mais forte. Usava um uniforme de hospital de segunda mão e estava ao lado de uma cama de hospital numa pequena clínica gratuita no Grajaú, colocando suavemente a mão no ombro de um paciente. Ele não viu Ricardo entrar. Estava muito concentrado, muito presente. Quando Léo finalmente se virou e o viu, congelou. Ricardo não falou de imediato. Apenas deu um passo à frente e o abraçou. Você mudou tudo. Ele sussurrou. Você me mudou. Léo não chorou. Não o fazia há anos, mas sua voz falhou quando disse: estou apenas tentando fazer aquilo para que fui feito. A partir daquele momento, Léo se tornou parte da família deles. Não de nome, mas de amor. Ricardo apoiou sua educação, seu sonho de se tornar médico, nunca pedindo nada em troca. Emília o visitava com frequência. Ela andava agora totalmente recuperada e estudava para se tornar fisioterapeuta. Dizia que era sua forma de honrar o presente que recebera. Léo nunca afirmou ser um milagre. Apenas continuou fazendo o trabalho, quietamente, humildemente. E ao fazer isso, curou muito mais do que jamais soube. Às vezes, as pessoas que somos ensinados a ignorar são aquelas que carregam a maior luz. Léo nunca quis reconhecimento, nunca correu atrás de manchetes. Só queria aliviar a dor de alguém, mesmo que ninguém nunca soubesse seu nome. Mas sua escolha, agir quando os outros desviavam o olhar, mudou vidas. E agora, nós te perguntamos, se um garoto descalço na calçada te oferecesse esperança, você acreditaria nele? Você pararia o suficiente para ouvir? Existem Léos por toda parte, almas silenciosas, ajudantes invisíveis, pessoas que carregam bondade em silêncio. O que aconteceria se escolhêssemos vê-los? Conte pra gente nos comentários. Você teria deixado Léo tocar na mão da sua filha? Vamos conversar sobre isso. Vamos honrar o invisível. Se esta história te emocionou, compartilhe. Inscreva-se para mais histórias reais de dor, esperança e transformação. Porque o mundo não precisa de mais barulho, precisa de mais gente que escolhe se importar, especialmente quando ninguém mais o fará.